Raul Pavão, como vocês gostaram muito do meu vídeo de teoria do Kratos arrependido, eu decidi fazer uma série de vídeos fazendo um resumão de toda a saga até agora, para vocês poderem acompanhar a chegada do Ragnarok com tudo fresquinho na cabeça. As coisas vão funcionar assim: eu vou colocar os jogos em ordem cronológica, não em ordem de lançamento, ok? Eu falo isso porque pode ter alguém que não saiba, mas God of War 1 não é o primeiro da cronologia. Na verdade, ela segue assim. Portanto, antes do God of War 1, eu preciso falar do Ascension e depois do Chains of Olympus. Mas primeiro vamos contextualizar algumas coisas para facilitar o entendimento. Não é novidade que a franquia God of War toma muitas liberdades criativas com relação às mitologias usadas. Então, para entender bem o roteiro do Ascension, vocês precisam saber o que são os deuses primordiais e os Hecatonchires. O conceito dos primordiais é bem confuso, então é necessário que vocês prestem muita atenção. Vamos lá. Os deuses olímpicos eram imaginados parecidos com humanos, e a única diferença prática entre eles e as pessoas comuns era de que os deuses tinham poderes e eram imortais. Já com os primordiais as coisas são bem diferentes. Eles são a própria encarnação da ideia que representam, mas ao mesmo tempo também são lugares. Por exemplo, Urano é uma entidade, mas também é o próprio céu. Segundo a mitologia grega, quando você olha para cima, você olha para Urano. Gaia é uma entidade e o próprio planeta Terra. Segundo a mitologia grega, quando você anda, você está pisando em Gaia para poder ficar de pé. Louco demais, né? Além desses, existem vários outros que eu vou citar rapidamente aqui. Caos, Nyx, Erebo, Éter, Remera, Thalassa, Ponto, Tártaro, Oreias, Nessus, Ananke, Calígena, Panis, Ophion, Eurínome, Fusis, Tesis, Thanatos, Hypnos. Algumas fontes citam Cronos como um primordial, outras como um titã. E como não existe uma unanimidade nos registros, eu vou tratar ele como um titã nos vídeos para facilitar a nossa compreensão, ok? Já os Hecatonchires são seres gigantescos de 50 cabeças e 100 braços, filhos dos primordiais Urano, o céu, e Gaia, a terra. Eles são 3 irmãos, Briareu, Coto e Gigis. Segundo as lendas, Urano teria ficado horrorizado quando viu a natureza monstruosa que eles tinham, e os aprisionou nas profundezas do Tártaro. Muito tempo depois, motivado pela mãe, o titã Cronos os liberta e juntos lutam e vencem Urano, que é fatiado em vários pedaços por Cronos, que usou a foice que sua mãe Gaia lhe deu. Infelizmente para eles, Cronos não se mostra muito mais piedoso que seu pai e depois disso torna a aprisionar os Hecatonchires no Tártaro. Muito tempo se passou e foi a vez de Zeus libertá-los, durante o que ficou conhecido como Titanomaquia, a guerra entre deuses e titãs. Os deuses venceram e finalmente os Hecatonchires tiveram um segundo de sossego, com Briareu recebendo um palácio nas profundezas do mar Egeu e seus irmãos Coto e Gigis recebendo palácios no que era conhecido como o Rio Oceano. Com isso explicado, podemos finalmente passar para o enredo do jogo. Mas primeiro você precisa saber que esse vídeo é patrocinado por Renan Bucolo, o melhor professor de inglês da galáxia. Acesse o site renanbucolo.com e entre em contato para ter as melhores aulas de inglês que você já teve na vida. E mais, se você disser que soube dele através de mim, você ganha desconto. Link na descrição. Antes do tempo dos titãs, antes dos deuses do Olimpo, foi travada uma grande batalha. A ira dos primordiais. Os primeiros seres a forjarem a Terra. Saiu de controle por uma eternidade. E a partir dessa raiva, da loucura da guerra, surgiram as fúrias. Nem titã, nem deus, nem imortal, nem sombra. As fúrias não obedeciam ninguém, pois eram as guardiãs da honra, executoras do castigo, a ruína dos traidores. Quando Zeus chegou ao poder, percebeu que não precisava temer as irmãs,
As Fúrias buscavam punir apenas os que elas consideravam culpados. O primeiro dos traidores foi Briareu, o Hecatonquiro. Quando o Bruto fez uma jura de sangue a Zeus e traiu o rei dos deuses mais tarde, as Fúrias entraram em ação rapidamente. As irmãs perseguiram Briareu implacavelmente. E quando capturaram a criatura, torturaram-na sem piedade. Pois as Fúrias achavam que a morte seria boa demais para esse perjuro. Briareu, o Hecatonquiro, tornou-se um exemplo para todos. Um símbolo especial para quem pensava em quebrar uma jura de sangue a um deus. Kratos, o grande general espartano, foi finalmente derrotado. Enlouquecido, torturado e incerto de seu ambiente, o guerreiro se viu capturado como uma mosca na teia das Fúrias. Nunca mais. As Fúrias se chamam Alecto, Megera e Tisífone. Kratos também é caçado pelas Fúrias por ter abandonado Ares. Ele acorda acorrentado após ter sido capturado e Megera aparece com seu braço direito arrancado. Ela veio para torturar o espartano. Uma breve luta se segue e depois disso Kratos consegue se soltar de suas correntes. E ao persegui-lo, Megera começa a controlar partes do corpo de Briareu, que é o que sustenta as estruturas dessa prisão, e cria um monstro insectoide que se desenvolve a partir de um dos braços de Briareu. Depois de uma batalha intensa, Kratos vence a fera e continua a perseguir a Fúria, até o que parece ser um bordel. As mulheres se oferecem para Kratos, até que uma em específico o aborda e começa a puxá-lo pela mão. Ele então olha para a mão dela e vê um anel em específico. Ele percebe que aquilo era uma ilusão de Tisífone e parte para o ataque. Elas conseguem desviar do ataque de Kratos e Tisífone foge. Então Megera possui novamente o corpo de Briareu, dessa vez a cabeça, transformando num monstro imenso, e depois de mais uma batalha, Kratos usa o próprio monstro criado para chegar perto dela, e finalmente consegue matá-la. Ele pega o que parece ser um amuleto do cinto dela, e nisso um flashback de semanas antes desses eventos acontece. Voltamos para poucos dias após a morte de Lissandra e Calliope, respectivamente a esposa e filha de Kratos. Ele é abordado por um vulto, que diz ter assuntos a tratar com Kratos. Ele o pede que confie nele, e entrega um colar e um anel. Ele diz que isso vai ajudar a acalmar sua mente. Ao pegar isso, Kratos percebe que está em sua casa, mas destruída. A ruína daquilo que um dia fora o seu lar. O vulto diz que está disposto a ajudá-lo a se livrar da perseguição das Fúrias, que o caçam em nome de Ares, e de seu próprio vínculo com o deus da guerra. Para isso, o primeiro passo é encontrar o Oráculo de Delfos. Seguindo essa direção, Kratos encontra uma grande serpente mecânica construída entre as montanhas que ele usa para viajar. Ele entra no templo do Oráculo e observa uma cena onde um homem segurando um tipo de báculo, após matar um dos seus próprios subordinados, utiliza um tipo de magia para ativar um elevador. Logo depois o tempo muda, como se muito tempo tivesse se passado e tudo tivesse em ruínas. Ao chegar em outra sala, ele percebe que ao tocar uma espécie de névoa verde, esse mesmo efeito acontece novamente. E ao chegar no mesmo elevador, consegue destruir o mecanismo que o controla e assim consegue descer. E lá encontra aquele mesmo homem que segurava um báculo, sentado numa espécie de trono. Ele diz que Kratos deve deixar suas oferendas ali, e quando o espartano responde que não traria nenhuma, ele retira seu manto, revelando que tem um gêmeo siamês grudado no seu abdômen. Ele usa um tipo de magia de seu colar para rejuvenescer e, dizendo que não toleraria esse atrevimento, parte para cima. E depois de persegui-lo por uma ponte caindo, Kratos e seu inimigo se encontram em um local mais aberto. Atrás dos gêmeos siameses estava a Oráculo, num tipo de transe. Então, uma luta intensa se inicia. Durante essa luta, eles revelam que são Castor e Pollux, os lendários irmãos da mitologia grega que viraram a constelação de Gêmeos. Quando eles percebem que estão em desvantagem, eles destroem a plataforma onde estava o Oráculo para que ela morra e assim
Kratos não obtenha nenhuma informação. O espartano então rapidamente finaliza os dois, arrancando Pollux do corpo de Castor na força bruta. Com os dois mortos, Kratos pega o colar que Castor usava e trata de chegar aonde está a Oráculo. O colar que Castor usa se chama Amuleto de Ouroboros, e ele tem o poder de regenerar ou decompor as coisas segundo a vontade daquele que o impunha. Kratos consegue chegar até a Oráculo, que se chama Aletheia, e ela tem 2 buracos vazios no lugar dos olhos. Ele tenta salvá-la, mas ela diz que o amuleto de Ouroboros não tem efeito nela, e mostrando visões a ele, ela afirma que a fúria que o havia enviado até ela se chama Orcus, e que ao contrário das outras, ele está disposto a ajudá-lo e que faria seu papel na hora certa. Por fim, ela diz que para se livrar das alucinações, Kratos deveria derrotar as fúrias. O espartano questiona como ele iria lutar com elas quando sequer é capaz de distinguir a realidade da ilusão. Nos seus últimos suspiros, ela responde que, do outro lado do mar, ele deve encontrar a Lanterna de Delos, pois no seu interior estão os olhos da verdade. E então, ela morre. Kratos imediatamente se põe a caminho, e seguindo a direção que a Oráculo havia indicado, ele encontra o porto de Kirra, onde um barco preparado estava à sua espera, com orcos nele. Só um covarde se esconde, Orcus! Você sabe que eu sou uma das fúrias que criou seu elo. Você teria me matado antes que eu pudesse falar. Então me diga, o que levou você a trair sua própria espécie? Foi você. A injustiça de sua jura que me fez duvidar deles. É possível que por todo o seu sofrimento você ainda não entenda por que foi escolhido. Porque Ares precisou de você. Porque ainda precisa. Fale com clareza. Oh, Kratos. O Deus da guerra está tramando planos. Fui gerado pela união do Deus da guerra com a Rainha das Fúrias. Em raiva e insanidade, Ares esperava conceber o guerreiro perfeito. Mas fui só uma decepção para ele. Foram minhas mães que me salvaram. Elas me deram a tarefa de manter as juras. Embora meu peso fosse grande, eu estava determinado a servir os que disseram que me amavam. Mas foi você, Kratos. Foi a tarefa final de seu pacto que me fez questionar as ações de minha família. Busquei o conselho de Aletheia. Foi ela quem me revelou o complô de Ares para destronar Zeus. Mas ele queria o guerreiro perfeito. Ares moldou você para destruir os próprios muros do Olimpo. Ares, destrua meus inimigos e minha vida é sua! Para deixar você em dívida com ele, Ares e minhas mães criaram 3 tarefas de sangue. Derrame o sangue de seus inimigos. O sangue dos inocentes. Sangue do seu sangue. O passado é o passado, Orcus. Um passado que você tenta reparar. E farei isso sem a ajuda de uma fúria. Percebeu que o que precisava fazer era lutar contra as forças que corroíam sua mente. Com os pensamentos claros,
o guerreiro direcionou sua raiva para as fúrias restantes e sua derrota definitiva. Pessoal, eu vou dividir o enredo do jogo em 2 partes para o vídeo não ficar muito longo. Então se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam se já não forem inscritos e compartilhem com os amigos. E me mandem nos comentários o que mais vocês gostariam de ver sobre God of War aqui no canal. Até mais!